Oi, bem-vindos à primeira parte teórica aqui do nosso curso. Eu vou introduzir aqui vocês com alguns conceitos um pouquinho mais teóricos, para que a gente entenda algumas coisas que já estão no nosso teste e por que que elas estão lá. E aqui, deixa eu só abrir a pasta aqui na lateral. Aqui tem a estrutura de pastas na parte de Android. Essa primeira pasta está aqui onde fica efetivamente a estrutura do app, né? Aqui a gente fez, eu fiz com MVVM, a arquitetura. Aqui nessa parte com os TM Android Test, onde ficam os testes instrumentados. E nessa última parte aqui, que é o TM, tem o teste, ele é onde fica geralmente os testes unitários. Aqui a gente vai começar pelos testes unitários. Então, eu vou começar passando aqui para você alguns conceitos que são as annotations. O que que são as anotações? Que elas são importantes para ajudar a gente a configurar, né, o ambiente de teste e definir alguns comportamentos específicos, como, por exemplo, aqui na linha 46, a gente tem o @before, que ele é utilizado para configurar o ambiente antes da execução de cada teste. Ele define o método vai ser executado antes do método, por exemplo, aqui anotado com @teste. Então, o que que eu preciso já está em execução, né? Ou então instanciado, ou que algum objeto que eu preciso para que o teste seja executado com sucesso. Então, esse é o intuito do @before. Aqui na linha 5.4, a gente tem o @after, que ele executa um método após cada teste. Então, ele é geralmente utilizado para liberar recursos ou limpar algum estado. Então, aqui nessa questão aqui, a gente está resetando a main e limpando todos os mocks. Então, terminou um teste, ele vai, faz a limpeza e aí executa o próximo teste. Aqui, como eu disse, na linha 60, o @teste, ele marca um método como um caso de teste, né? Aqui eu estou testando o quê? Estou testando, vou iniciar o meu ViewModel e vou atualizar um estado, beleza? Geralmente, o nome do teste a gente especifica o comportamento que a gente espera desse teste, então a gente tem que sempre se atentar ali. Aqui está um nome um pouco resumido, só para a gente fazer inicialmente, mas depois a gente pode melhorar aqui essa nomenclatura para que a gente, olhando para o título do teste, a gente entenda o que ele está executando. E o run blocking, ele é uma função bloqueante para que o teste seja executado, tudo que está dentro aqui desse run block vai ser executado até o fim. Então, o teste foi iniciado, então tudo que está aqui dentro vai ser executado e vai trazer se o teste passou ou não. Então, tudo que tiver aqui dentro vai ser executado do começo ao fim. Aqui a gente tem também o @ignore, que é quando ah, fix me. Geralmente a gente vai encontrar algumas coisas assim em algumas empresas, o @ignore, ele ignora o teste que foi anotado com esse, com essa annotation, né? Geralmente a gente coloca o motivo do porquê esse teste não passou ou pede para arrumar esse teste mais para frente, né? Às vezes a gente está ali na correria, infelizmente, às vezes acontece, ou então às vezes esse teste está quebrando de uma maneira, às vezes passa local, aí quando vai para a esteira, que é onde a gente roda o app antes de subir para prod, a gente aí às vezes quebra, então a gente às vezes coloca esse ignore por algum motivo, mas não é o recomendado, né? O recomendado é que os testes passem e que se ele estando lá, ele seja executado, tá? Então, esse aqui é só em alguns casos mesmo, só para você entender o porquê que tá esse ignore. Você pode ver em algum momento. E aqui, por último, tem o @getRule, né? O rule, ele configura as regras que modificam o comportamento do ambiente de teste. Por exemplo,
o cenário rule que a gente utiliza nos testes instrumentados, ele inicia uma activity, né? Então, a gente tem algumas rules aí que, ou então a gente não configura ela, depende muito de cada caso. O arroba ignora a gente já falou, o arroba mock, aqui na linha 39, por exemplo, ele é utilizado um framework pelo Mockito, né, para a gente criar objetos simulados, né, ou injetar dependência de teste, né, então depende muito do que, se você está utilizando Dependence Injection, Coin, ou enfim, alguma outra, você pode utilizar o arroba injectmocks. Então, aqui, por exemplo, eu estou mocando o meu repository, e aqui é um observable, novo model. Então, são classes que eu vou precisar aqui para executar o meu teste. E por enquanto é isso, essa primeira introdução aqui de alguns conceitos, e agora a gente vai para a prática na próxima aula.